Novo lateral esquerdo negocia com o Remo para a temporada de 2025 e uma atualização também envolvendo o Danilo Barcelos, que deve ser jogador da Ponte Preta para essa próxima temporada. Além do Danilo Barcelos, eu quero falar sobre outros jogadores que estão livres no mercado da bola, que no meu entendimento seriam excelentes escolhas para a diretoria azulina, como por exemplo o Sander, lateral esquerdo experiente, ex-Goiás, Sport, que está hoje 100% livre no mercado, e tem um outro nome também em Portugal que eu quero bater um papo aqui com vocês, tá bom? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Quando atingirmos, inclusive, iremos sortear uma camisa original do Remo, do seu clube do coração. Então, o primeiro passo é se inscrevendo aqui abaixo. E faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Com o retorno do futebol brasileiro e internacional, você encontra todas as odds. Faça o seu cadastro pelo link aqui abaixo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o novo lateral esquerdo para o Remo na temporada de 2025, até agora com indefinições. O Leão tem sim negociações, acabou que esfriou nos últimos dias envolvendo o Conrado, o PK também, que era um jogador que estava certo, acabou fechando com o Paysandu. O Danilo Barcelos, eu vi algumas informações também falando sobre o jogador, uma notícia ainda desta última terça-feira, garantiu que o jogador aceitou a proposta da Ponte Preta e nesse momento negocia a rescisão contratual junto ao Novo Horizontino, onde ele tem contrato até o final de 2025. Acho sim uma opção interessante o Danilo Barcelos para uma Série B, né? Neste último ano esteve pelo Novo Horizontino, quase conseguiu o acesso. No total foram 16 jogos, apenas 5 como titular e nenhum gol marcado, 2 assistências. O Danilo Barcelos que vem em baixa, tá, nas últimas temporadas. Acho que o último bom ano dele de fato, talvez pelo Vasco, vai lá em 2019, 5 gols marcados e 6 assistências em 42 jogos. Depois passou pelo Botafogo, no Fluminense, no Goiás, no Ceará, agora no Novo Horizontino, sempre sendo muito mais reserva do que titular na sua posição. Ainda assim um bom jogador, tem boa batida na bola, se der certo também essa negociação com o Remo, acredito que seria sim uma boa escolha. E eu quero falar também sobre outras notícias, já que nessa negociação pode não acabar avançando, um jogador que eu particularmente gosto muito, que seria, no meu entendimento, um ótimo reforço, é o Sander, lateral esquerdo do Goiás, está hoje ex-Goiás, né, está livre no mercado, não renovou o seu contrato com o clube esmeraldino e é uma opção hoje 100% livre para fechar gratuitamente com um novo clube. O Sander tem 34 anos de idade, nesta última Série B uma nota média boa, 6,98 em 24 jogos, foi titular em 23 deles, vestindo a camisa do Goiás, um gol marcado e uma assistência. Jogou também a Série A, né, do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ele começa muito bem o ano de 2023 pelo Goiás no Campeonato Goiano, né? Naquela edição, por exemplo, ele tinha em 15 jogos 6 assistências, né? O Sander começa muito bem. A questão dele principal foram as lesões. O Sander não é necessariamente um jogador que se lesiona muito, mas quando ele lesiona, ele volta rápido, mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, uma coisa assim, já está 100% disponível de novo. Isso aconteceu, por exemplo, 2 vezes no ano passado pelo Goiás, em 2023 umas 3 vezes. Faz parte, qualquer jogador está sujeito a lesões musculares. A grande questão, na minha opinião, como torcedor do Goiás, é que o Sander, depois que ele voltava, ele parece que perdia o ritmo de jogo completamente, voltava muito mal, muito estabanado, e nisso acabava que outro jogador chegava e assumir essa condição de titular. Por isso que eu tenho um pouco de receio em relação ao Sander, mas tecnicamente falando, um jogador com raça, bate bem na bola, uma boa saída de jogo, na minha opinião é um dos melhores laterais hoje no futebol brasileiro que está livre. Uma outra opção também que eu quero comentar é do Miguel Trauco, tá? Um jogador que se encontra livre também, 32 anos de idade, recentemente foi especulado no futebol peruano, esteve por último no Criciúma, na Série A, foram 24 jogos, com 2 gols marcados, né, nessa ocasião pelo Tigre. Acho que esse é um jogador também interessante, tem experiência, claro que não é um jogador barato, mas tratando-se de uma opção confiável, já testado aqui no futebol brasileiro, um cara que se encontra livre neste presente momento, penso que pode sim fazer sentido também para o clube do Remo, o Miguel Trauco, peruano, que recentemente também foi especulado no Paysandu. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Lá você encontra todas as odds no retorno do futebol brasileiro e você começa a palpitar a partir de R$1.
via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Como, por exemplo, as partidas do Campeonato Carioca e Paulista, nesta próxima semana, apostando aqui nos favoritos, a vitória do Botafogo contra o Maricá, do Flamengo também na estreia do estadual, quem mais? Do Fluminense e do Vasco, e ainda somando esse bilhete no Campeonato Paulista com a vitória do Palmeiras contra a Portuguesa e do Novo Horizontino contra a Ponte Preta. Ele está numa odd total, né, nesses 6 resultados, de 12,23. Se apostar, por exemplo, R$5 nesse bilhete de estreia e ele acontecer, pode voltar para você até R$61,15. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir e colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha no futebol brasileiro, dar aquela zoada com os amigos também. Pode adicionar, por exemplo, o Campeonato Mineiro, o Gaúcho nessa história, e daqui a pouco também com o retorno do Parazão, você encontrará as odds para os jogos do Remo com a Betfair. Faça o seu cadastro pelo link aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Seguindo aqui no nosso vídeo, se o Remo tem negociações e busca agora o novo lateral esquerdo, na minha opinião, um jogador que está livre no mercado e que seria um nome interessante para o Remo tentar recuperar é o Henrique Silva, jogador de 30 anos de idade, está livre desde que deixou o Lyon, lá no futebol francês. Por que eu digo essa questão de tentar recuperar? O Henrique, ele estava por último no Lyon, fez 13 jogos, marcou um gol na temporada 23-24 ainda, ou seja, a última atuação dele aconteceu ainda no mês de maio do ano passado, um jogador que está há muito tempo parado. Tecnicamente falando, tá, para uma Série B, o Henrique Silva seria sim um excelente nome. Ele não foi aprovado no Nantes da França, onde seria contratado pelo outro clube francês, por conta de estar um pouco acima do peso. Tá? E depois disso sumiu. Né? O Henrique Silva não foi comentado em mais nenhum clube, seja aqui no futebol brasileiro ou internacional. É uma contratação arriscada? Claro que é, seria para qualquer clube. Mas, como estamos agora no começo da temporada, tem uma pré-temporada, tem jogos no estadual ainda que, convenhamos, não vale muita coisa. O principal para o Remo é se preparar para a fase decisiva, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, algumas contratações de jogadores que ainda estão livres, um tempo parado, precisa recuperar, acho que o Henrique Silva seria sim uma escolha bem interessante para esse próximo ano. Aqui está o mapa dele de movimentação na Liga Francesa, nessa última participação que ele teve, 11 jogos, 6 como titular, teve sim bons momentos já, vestindo a camisa do Lyon, já atuou inclusive como um lateral direito. Aqui no Brasil, a última temporada dele aconteceu lá ainda em 2020, né, naquela ocasião pelo Vasco. Ele fez 29 jogos, 28 como titular pelo clube Cruz Maltino, antes de acertar a sua saída para o Lyon, jogador revelado pelo Vasco. A melhor temporada dele por lá aconteceu justamente em 2020, também boa participação em 2018, ano que inclusive o Vasco esteve na Copa Libertadores, né? Sobre outras opções também hoje no mercado, eu quero falar com vocês, vamos lá, agora sobre o Dodô, né? O Dodô, 32 anos, mais um experiente que está hoje livre no mercado. O último clube dele foi o Santos, onde ele não atuou em 2024. Então é mais um jogador, essa posição de lateral esquerdo, que ela é muito complicada. Não tem tantas opções boas assim, não tem tanto jogador livre no mercado, e quando tem jogador atuando é uma posição cara. Então, assim, as laterais no Brasil, elas vivem uma precariedade muito grande. Tá? O Dodô, tecnicamente falando, não tem como negar, é um ótimo jogador, a questão é que não atua desde 2023. Em 2024 ficou algumas partidas no banco de reservas, né, ali no meados do mês de março, no Campeonato Paulista. Aqui está o mapa dele de movimentação na última Série A que fez em 2023 pelo Santos. Não foi muito bem, né, em 19 jogos, todos como titular, uma nota média muito ruim, de 6,48. A última boa temporada do Dodô aconteceu em 2021, pelo Atlético Mineiro, teve alguns jogos por ali, foram 34 partidas, um gol marcado e uma assistência. 2020, por exemplo, não jogou, né, depois de deixar o Cruzeiro. Não me surpreenderia, por exemplo, se o Dodô aposentasse. Tá, já nessa próxima temporada, atleta revelado nas categorias de base do Corinthians, passou também no Bahia em 2011, na Roma, Inter de Milão, Sampdoria, os 3 clubes no futebol italiano. O melhor ano dele foi pelo Santos, lá em 2018, com 50 jogos, um gol marcado e 4 assistências. E para finalizar o nosso vídeo, um jogador que não está livre no mercado, mas é um nome que me agrada muito hoje no futebol português, é o brasileiro Matheus Pereira. Lateral esquerdo, 24 anos de idade, tem contrato em definitivo com o Santa Clara até junho de 2028, atleta revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Já teve outros bons desempenhos, né, tanto na Série B, vestindo a camisa da Raposa, quanto também
pelo Guarani. Eu vou mostrar aqui o mapa dele de movimentação na Série B, né, que ele fez em 2022, né, um mapa preenchido principalmente pelo lado esquerdo. Em 2021 também, ó, vestindo a camisa do Cruzeiro, naquela época, estreou no profissional ainda em 2020. Então, um jogador que é jovem, tem só 24 anos, já teve boas aparições aqui na Série B, um bom lateral esquerdo, tecnicamente falando, ágil, tem um bom 1 contra 1, e lá em Portugal também começou bem. Essa atual temporada, em 13 jogos, ele foi titular em 5 deles, uma nota média de 6,91, indo para a sua terceira disputa da primeira divisão portuguesa, anteriormente jogando pelo Vizela, né, na temporada passada, 4 gols e 2 assistências em 36 jogos. Enfim, você pode deixar a sua opinião sobre o lateral esquerdo, o que você pensa a respeito dessa posição. Para mim, se pudesse escolher aqui os dois, né, para o Remo hoje, em primeiro lugar, acho que seria o Matheus Pereira, um cara mais jovem, em segundo, o Sander, e se fosse para fazer uma aposta em tentar recuperar, seria o Henrique Silva, tá? Jogador que tem passagem pelo Lyon, enfim, mas não joga já tem um tempinho. Pode deixar a sua opinião, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e faça a sua aposta também com a Betfair, retorno do futebol brasileiro. Você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, o link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!